Olá, internautas, Pastor Jonias. Estamos de volta para dar sequência às gravações das videoaulas sobre as lições da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel. Lição 6, direcionada para o dia 8 de novembro de 2015. O tema: o cristão vence o mal usando a armadura de Deus. O texto áureo: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Verdade aplicada: para vencer a batalha no mundo espiritual, é preciso conhecer o inimigo e suas artimanhas. Objetivos da lição: apresentar a luta travada no mundo espiritual e como devemos estar preparados para essa batalha. Ensinar o que significa o dia mau e apresentar a manifestação de poneiros na sociedade e na igreja. Esclarecer que a batalha é inevitável, pois na condição de filhos de Deus nos tornamos inimigos declarados do inferno. Textos de referência: Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 13. Me permitam, nesta videoaula, usar os dois métodos, as duas formas de viabilizar vídeo, usando a forma slidecast e a forma screencast, tendo em vista ser uma lição de difícil compreensão em certos pontos. Nós vamos usar o slide no PowerPoint, que seria o slidecast, e a tela do computador diretamente, usando a internet, apontando para a lição nos pontos e subpontos do nosso blog, da Escola Bíblica Dominical. Vem comigo. Se tivéssemos um telescópio, aliás, nós temos a Bíblia Sagrada, mas eu digo um telescópio para enxergarmos fisicamente, nós veríamos que estão posicionados nos ares exércitos e mais exércitos de forças rivalizadoras do inimigo, com armas poderosas para nos alvejar. O cristão é alvo precípio das forças do inimigo. Todas as sinalizações, todos os alarmes já foram feitos do inferno para nos atingir. E as armas estão projetadas. Nós estamos sob a mira de armas do inimigo. Precisamos conhecer a estratégia dele. Numa batalha, precisamos conhecer o inimigo e as suas estratégias para poder sairmos bem. Além do mais, termos as armas capazes de nos defender e também as armas de ataque para alvejarmos o inimigo e destruir. Caso contrário, ele será vitorioso sobre nós, nos alvejará e nós seremos destruídos. O crente, ele é alvo a todo momento do inimigo, que procura um pequeno deslize, uma brecha para entrar com a arma especializada naquela área. Nesta lição, nós vamos aprender como nos defender das forças do inimigo, como atacá-lo, conhecendo as suas ações e sabendo aonde pisar. Conhecendo os poderes das trevas. Aqui no nosso blog, da Escola Bíblica Dominical, você encontra a lição. Essa lição, bem como todas as lições uma semana antes, aqui, revista da editora Betel, aqui nesse menu, e os vídeos você encontra vídeos lição Betel. Aqui é um blog especializado na Escola Bíblica Dominical. Estamos sempre postando uma semana antes para você estudar, você que é líder, que é professor e quer buscar algo mais, pesquisar. Aqui nós temos algo para você. As astutas ciladas. Escrevendo aos Efésios, Paulo falou acerca das ciladas. Aí no capítulo 6 de Efésios, versículo 10 e 11, ele diz que devemos nos fortalecer no Senhor
nos revestir de toda a armadura. Estão listadas as armaduras de Deus neste capítulo. Espada do Espírito, que é a única arma de ataque. Ela atinge o inimigo. As demais armas são armas de defesa. Veja bem, o escudo da fé é uma arma de defesa. O capacete da salvação é uma arma de defesa. A couraça da justiça, aqui revestindo todo o corpo, é uma arma de defesa. A preparação do Evangelho da Paz, que é o calçado que guarnece os nossos pés, é arma de defesa. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meu caríssimo internauta, a lição quer nos colocar que nós precisamos estar atentos. A qualquer momento o inimigo poderá nos atingir, mas se nós estivermos com essas armaduras, com estas armas, a armadura de Deus, nós, além de sermos protegidos, nós teremos a especificidade de atacar com a arma de ataque que é a palavra. O poder do mal. O poder do mal. A função de Satanás é matar, roubar e destruir. Está escrito em João capítulo 10, verso 10. Se olharmos bem para os acontecimentos que estão à nossa volta, iremos identificar o trabalho do maligno em todas as camadas da sociedade. Filhos matando pais, pais matando filhos. Eles fazem um trabalho todo especial, tentando atingir as pessoas nas suas várias faixas etárias. Ele é especialista, ardiloso, ele conhece como agir e nós precisamos estar atentos. O poder do mal, se não nos protegermos com as armas, nós seremos alvo do inimigo e precisamos conhecer as fortalezas. A mensagem do Evangelho apresenta dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. O reino de Deus é santo, o das trevas é um reino de engano, de uma falsa felicidade e de perversão dos bons costumes. O Senhor não somente nos chama para combater o mal, mas para estar preparados contra as investidas de Satanás e suas hostes. Aleluia. Conhecendo os segredos do dia mau. Paulo nos fala acerca de um dia mau, inevitável em nossas vidas. Revela-nos a batalha que estamos travando e nos instrui a estar preparados e revestidos com toda a proteção. São as armaduras ali do capítulo 6 de Efésios. Armas para defesa e armas para o ataque. O dia mau aqui não é um dia de 24 horas, literal, mas é um estado de momento. Num certo momento, as coisas vão tomar um outro rumo. Não se trata aqui de um dia somente, de um dia de 24 horas, mas de um estado de momento. A revista, através do comentarista, coloca aqui a manifestação de Poneiros, que no ponto 2, subponto 1. A manifestação de Poneiro. Eu quero colocar aqui para os caríssimos internautas a etimologia da palavra Poneiros, tendo em vista que o comentarista não colocou a etimologia da palavra em xeque, só fez uma referência a ela. E como é um termo de difícil compreensão, precisamos ter uma explicação mais meticulosa. O termo Poneiros vem do grego. Sabemos que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no grego, língua grega. E quando nós nos deparamos diante da assertiva bíblica, muito conhecida no Novo Testamento, dia mau, aliás, esta é uma assertiva neotestamentária, não está se referindo
há 24 horas, há um dia literal, mas há um estado de momento. Poneros, ou poneros, do grego, doloroso, calamitoso, mal, aqui o termo mais apropriado, mal, doente, especialmente moralmente, culposo, ou seja, abandonado, cruel, atroz, mal, malícia, maldade, culpa, e tem um sentido também o próprio Satanás, o diabo, pecadores. Então é um termo aplicado no Novo Testamento, no original, que nos fala ou nos aponta para este dia mau, este dia em que o diabo é o cabeça, o diabo é o líder, é o Deus desse século. Ele vai atuar de forma tal que, se possível, ele engana até os escolhidos. Poneiro, a manifestação de Poneiro. Ele quer dizer que vai ocorrer um momento em que o diabo vai assumir as rédeas e atuar na mente, na cabeça, através dos seus partícipes, dos demônios, das forças auxiliares dele. Ele não é onipresente. Em razão disso, ele coloca os seus partícipes para atuar na mente, atuar na cabeça, no cérebro. Veja bem que o comentarista coloca aqui um assertivo que nos remete a esta conclusão. Vamos aqui, no ponto 2.2. Poneiros representa uma entidade de cabeça de uma estrutura que, unida a outro espírito, faz sinergia com a intenção de sequestrar o cérebro. É o Deus deste século atuando, cegando o entendimento. Voltando aqui, o termo sinergia, que é um substantivo feminino, que é a ação associada de dois ou mais órgãos, sistemas ou elementos anatômicos ou biológicos, cujo resultado seja a execução de um movimento ou uma realização de uma função orgânica. É a ação ou esforço simultâneo, é cooperação, é coesão, é trabalho ou operação associada. O que o comentarista quer dizer com isso? Ele quer nos ensinar que o diabo, que a força rivalizadora atuará no nosso cérebro, na nossa mente, com o fito de atingir resultado que lhe agrade, nos encaminhar para o inferno. A ação associada aqui é da força do mundo, através de Satanás, por intermédio de partícipes seu, atuando na mente. Quando ele diz faz sinergia, quer dizer, duas forças atuando com o fito de um resultado. E o resultado é roubar, é sequestrar o entendimento, o cérebro, a razão, a forma correta de pensar, desvirtuar. Ele atua diretamente na mente. Nos dias maus, o diabo não vai usar mais os métodos retrógrados que ele usava, levando os santos homens de Deus, levando a igreja primitiva para o martírio, para as fogueiras, para a estaca, para a cruz, para as arenas. Não, ele vai atuar agora na mente, no cérebro, nesses dias maus. O dia mau aqui, um estado de momento em que o diabo vai atuar. Aliás, ele já está atuando. Estes dias maus já chegaram. Vive-se dias em que o diabo usa as mais requintadas estratégias para atingir os salvos. Ele usa formas especiais, ele usa estratégias requintadas para deturpar o santo. É na igreja, é na liturgia do culto, é na forma de ministração que ele atua, nas cabeças pensantes dos líderes religiosos, tentando desvirtuar a originalidade. Poneiro, o espírito dos últimos dias. Esse termo grego que significa mal e tem o sentido embutido do próprio diabo. Ele está no meio da igreja. Ele está no seio
da igreja do Senhor, tentando desvirtuar, agindo de forma meticulosa, ou seja, de forma detalhista, nos mínimos detalhes. Resistindo a poneiro. O comentarista quer nos colocar aqui que, uma vez entendendo a ação do inimigo, a ação inimiga, precisamos resistir. E a Bíblia nos assevera resistir os dias maus. Quer dizer, sabemos interpretar a atuação do inimigo nas formas meticulosas e resisti-las. Rechaçar o inimigo. Você pode até estar esperando o diabo com chifre, com a cara pintada, com uma espada na mão, ou coisa assim, tipo um espectro espantante que venha impressionar e lhe fazer correr. Não, ele vem em detalhe. Ele usa a forma mais requintada possível e se infiltra e faz sinergia na nossa cabeça, usando a função biológica em conjunto para deturpar a interpretação da ação do Deus. Vencendo com as armas corretas. As armas precisam ser conhecidas. Quando nós nos alistamos no exército e fazemos o curso de soldado, de militar, nós vamos conhecer todas as armas para uma possível batalha. E sabemos manusear essas armas. Sabemos desmontá-la, montá-la, manusear, alimentar. Nós aprendemos em armamento, uma matéria no exército, nas forças militares, como atirar, como manusear, como colocar a alimentação da arma. E aqui nós temos que conhecer as armas, pessoal. Ou nós vamos ao estudo da palavra, ou nós vamos aprender, manusear as armas, ou nós seremos derrotados no campo de batalha, conhecendo a palavra da verdade, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conhecendo o capacete da salvação, que é para colocar na cabeça para proteção. O capacete da salvação é uma arma de defesa. A espada do Espírito é a única arma de ataque. E foi com esta arma que o diabo saiu em desabalada carreira com medo de Jesus Cristo no deserto, quando ele foi tentá-lo. Conhecendo o escudo da fé, conhecendo o cinto da verdade, o evangelho da paz, que é o sapato, o calçado. Aleluia. Estas armas estão aqui explicitadas nesta tela e está listado em Efésios capítulo 6. Precisamos conhecer as armas. Aleluia. Inimigo nas trevas. Talvez não sejamos capazes de compreender profundamente o enorme conflito que se ergue no reino espiritual. Eu falei aqui na introdução desta lição que os exércitos inimigos estão a postos. Se pudéssemos enxergá-lo fisicamente, através de um telescópio, veríamos nas regiões celestiais a numerosidade desses inimigos. Eles estão escondidos nas trevas. A qualquer momento poderão nos surpreender. Precisamos ter a luz de Cristo, a luz da palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, porque quando nós temos a palavra, ela alumia o nosso caminho e nós sabemos nos defender do inimigo. Aleluia. Quantos que têm tombado porque têm caminhado sonambulamente na estrada da vida sem a luminosidade da palavra, e em densas trevas é surpreendido pelo inimigo que a qualquer momento pode se apresentar. Ele está aí nas trevas, escondido, firmes e constantes. O propósito divino é nos trazer de volta
a perfeição em sua presença. É termos vida vitoriosa com Deus. A entrada em Canaã tipifica vida vitoriosa com Deus. Matar os inimigos, se apossar da terra, não quer dizer que se vai entrar no céu, mas sim tipifica vida vitoriosa com Deus. No céu não tem batalhas. Em Canaã se travou batalhas veementes. Vencer o inimigo, exercer hegemonia sobre ele, é ter vida vitoriosa com Deus. Permanecer firme, constante. No ponto 3.3, destruindo fortalezas. Aqui o comentarista nos coloca dois tipos de fortalezas. As fortalezas más e as fortalezas boas. E ele dá uma sinalização aqui, mostrando um tipo, exemplifica. Uma boa fortaleza pode ser a nossa segurança perante o inimigo, mas uma fortaleza má pode ser, ou pode nos impedir de viver uma vida saudável e vitoriosa em Cristo. É um ponto vulnerável exposto. O inimigo entra e detona a nossa vida. Meu caríssimo internauta, podemos inferir desta lição que o Senhor tem colocado as armas à nossa disposição para nos defendermos e para atacar o inimigo. Mas precisamos entender que, sem conhecer a ação inimiga, as estratégias do inimigo, nós seremos presas frágeis. O comentarista foi bem sucedido quando ele colocou o termo coneiro, representando o dia mau, no original grego. E podemos inferir que esse dia não é um dia de 24 horas, mas é um estado de momento. Um momento em que Satanás vai atuar de uma maneira, e ele vai atuar na mente, na cabeça, no cerne da questão, para atingir o alvo preciso. E já está atuando. Fiquemos em estado de alerta, porque a sirene do inferno já tocou para o exército inimigo do diabo atuar. E ele está. Precisamos nos conscientizar disto para podermos sair incólumes diante destes exércitos poderosos que nos ladeiam. Até a próxima missão. Paz em Cristo Jesus.